as marcas de uma pessoa em que Deus usa. Eu não sei qual que é a tua vontade de ser usado por Deus. Eu não sei qual que é a tua vontade de ser usado pelo Senhor. Eu estava conversando com o Bruno, porque eu ouvi um pastor falando há pouco tempo, e falou que a geração de pastores mais problemáticas, que tem mais dificuldade, é a geração de pastores que está entre 40 e 60 anos. Né? E aí eu estou nesse número aí, eu estou dentro dessa estatística, porque eu estou com 50, estou bem no meio do problemático. E aí ele explicou o porquê, porque ele também estava. E aí ele fala que, na verdade, você tem 40, 45, 50, a sua cabeça está zero, né? Você está pensando como se você ainda fosse um jovem, mas, na verdade, o seu corpo não corresponde mais como correspondia antes, porque parece ser psicológico, mas você faz 40, começam umas dores. Faz 50, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Você fala, pô, de onde saiu essa dor? De um dia para o outro. Ontem eu estava bem, hoje você não tem dor? Não chegou aos 40 ainda, né, irmão Sérgio? E aí ele começou a falar sobre isso. E aí ele começa a falar sobre que hoje você olha os pastores, e eu até comentei esses dias com uma pessoa também, que cada vez mais os pastores, eles são formados cada vez mais novos. Você pega pastor de 22, 23, 24 anos, com uma autoridade e com conhecimento de internet tão profundo que o cara estoura na internet, o cara prega para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, o cara tem 100 mil seguidores, 200. Aí você fala, meu irmão, a igreja desse cara é uma potência, porque ele alcança várias milhões de pessoas através de internet. E ele falou a dificuldade que nós temos de entender essa nova fase da igreja. E ele falou assim, mas você não fique frustrado, o nosso papel é papel de conduzir, de mostrar caminho, de abençoar. E passar cajado, abençoar também é bênção, porque só pode abençoar quem tem bênção. Amém, irmãos? Você está aqui nessa noite ou já foi embora? Não, fica aqui, cara. Só pode abençoar quem tem bênção para abençoar. Amém, irmãos? Então, um pai que chega para o seu filho, abençoa seu filho, mas o pai é um picareta, é um bebum, é um pai que não faz nada com nada, é um assistidor de pornografia, bebe, briga em casa e chega lá, meu filho, eu te abençoo. Ele não pode fazer isso porque ele não tem essa bênção de Deus. Ele pode até falar, mas você fica, e aí? Eu tomo posse dessa bênção ou não tomo? Tomo posse dessa mão impetrada sobre mim ou não tomo? Então, nós precisamos nos atentar sobre isso. E a autoridade é algo que você concede. Guarda isso no seu coração. A autoridade é algo que você concede a alguém ou alguma coisa. Então, um aluno, quando vai para a sala de aula, ele reconhece, naquele ano letivo, aquela professora, pelo menos na minha época, hoje os alunos tacam caderno, dá tiro, professora, dá tapa na cara. Mas na minha época, a professora falava, porque nós reconhecíamos que todo ano tinha uma mulher lá na frente com autoridade. E nós, quando ela falava o meu nome, minha alma quase saía do corpo. Eu tinha um professor, eu não esqueço desse nome desse cara até hoje, o professor Salgado, um professor de história, que se você sentasse e fizesse assim para assistir a aula dele assim, ele falava, você está se espreguiçando por quê? Está cansado? Levante e sai. Não, estou cansado não. Não, tudo bem, levante e sai. Aí ele nunca fez isso comigo porque usou e eu falei, nunca vou fazer assim, né? Pelo menos só com a sua cabeça. E ele, sai. Eu, mas professor, sai. Na minha sala não tem esse negócio. É quem você concede autoridade. E nós precisamos, inclusive depois, ter uma aula sobre isso. Porque isso estende um pouco sobre maldição. Isso estende um pouco sobre maldição. Eu não posso ser amaldiçoado por quem não tem autoridade sobre a minha vida. Não tem autoridade, como é que vai me amaldiçoar? Quem é você que está me amaldiçoando? Está maluco? Mas quem tem autoridade sobre mim pode. A diferença é se eu recebo ou não. Se eu aceito ou não. Se eu inclino a minha cabeça e falo, é verdade. Ele falou, é verdade. Eu tomo posse de tudo que ele falou.
e aí vive debaixo do jugo. Mas isso é uma outra mensagem. A mensagem de hoje é sobre ser usado. Eu espero, de verdade, que o seu coração, assim como o meu, possa queimar por ser usado pelo Senhor. E há umas tramas, há os ensinamentos, há algo que denuncia uma pessoa usada pelo Senhor. Denuncia. Sabe que quando nós temos o chamado pastoral, as primeiras pessoas em que você tem a pessoa que tem o chamado, que você tem que dar ouvido, é quem anda com você. Fala assim, Alexandre, não sei não. Cara, acho que você tem chamado para ser pastor. Você fala, Deus me livre. O cara bate na madeira, segura no figo, dá 3 pulinhos, o cara faz opção de coisa. Que é ser pastor? Que? Mas quando as pessoas começam a falar, você tem um chamado, eu acho que você tem um chamado. Eu gosto de ouvir o que você fala, eu gosto de ver o que você fala, eu gosto de ver o que você faz. Por quê? Porque o que você faz alcança pessoas. E aí você tem que parar e prestar atenção no que Deus está falando. Porque muitas vezes tampamos nosso ouvido, não ouvimos a voz de Deus, mas é mais fácil a gente ouvir as pessoas falando, porque a pessoa fala mesmo. E aí você para, ouve e coloca a sua vida no prumo. Ser usado por Senhor é isso. É quando eu entendo que a minha vida foi feita para ser um canal de bênção. Você acredita nisso, amém, irmãos? Então, antes de eu pregar, você vai virar para quem está do seu lado e vai falar assim, Deus te chamou para ser usado por Ele. Vira, mas vira com autoridade, não fica com essa cara de medo, não. Fala, será que chamou mesmo? Deus te chamou para você ser usado por Ele. E existem algumas coisas que denunciam, que indicam, que nos mostram que somos usados pelo Senhor. Vamos abrir lá no livro de Jonas, capítulo 1. E eu vou ler todo esse texto, todo o primeiro capítulo. Estou mexendo aqui, o negócio está abrindo a opção de negócio junto aqui, misericórdia. É que eu não uso a Bíblia aqui. Chamado e fuga de Jonas. Olha o cara. É o que a gente faz às vezes. Vamos lá. Capítulo 1 do livro de Jonas, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor, como se pudesse fazer isso. Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Repare que esse Deus está com letra minúscula. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormira profundamente. Você lembra da história de alguém que no meio da tempestade foi para o porão também e dormiu? Você lembra dessa história aí? Então, como é que é o nome disso mesmo, Bruno? Você faz uma analogia entre Jesus... tem um nome na teologia. Pô, Bruno, me ajuda. Vamos lá, é uma analogia de Jesus. Jonas é uma analogia de Jesus no Velho Testamento. Versículo 7 que eu estou, irmãos? Então, 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele pense em nós e assim não morreremos. Então o cara marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte, e a sorte caiu em quem? Jonas. Por isso perguntaram-lhe: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu:
eu sou hebreu e temo ao Senhor, os Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já havia contado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Perguntou-lhe: se acalme, pegue-me e jogue-me ao mar, respondeu ele, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar e voltar à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa do sangue do inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez um grande peixe engolir Jonas, e ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Amém, irmãos? Quem foi que morreu depois, 3 dias depois ressuscitou? Rapaz. Pois bem, quando você pega essa história, Jonas era um profeta, e você conhece muito bem a história, porque eu li a história, depois o restante do texto vai falar sobre o feito de Jonas em Nínive, a pregação, o que ele fez, como que os ninivitas aceitaram, receberam o papel do rei e até dos animais, de se humilhar para não serem destruídos. Mas o que interessa para nós, Jonas era um homem usado pelo Senhor, numa terra, num lugar, numa época de tanto pecado, com tanta destruição, com tanta iniquidade, a ponto em que o texto começa o seguinte: e a maldade do coração daquele povo subiu a Deus, subiu ao Senhor. O povo vacilava tanto, pecava tanto, o cheiro da maldade, da iniquidade sobe ao Senhor. E aí você lembra também de Sodoma e Gomorra, que também a iniquidade também alcançou a tal nível que Deus precisou destruir aquela cidade. Quando Deus chama Jonas, Deus dá um projeto para Jonas, para que Jonas pudesse ir lá e dar uma chance, assim como deu para Sodoma e Gomorra, uma chance para que aquele povo pudesse se arrepender, para que aquele povo pudesse se voltar. Jonas vai lá, prega, e a palavra do Senhor diz que o povo se arrepende, põe saco de cinza, põe cinza no corpo, e o rei e todos, e até os animais fizeram isso, para que a misericórdia do Senhor pudesse alcançar, a oração do povo pudesse alcançar o coração de Deus por misericórdia, para que Deus não destruísse. Jonas não queria fazer isso, porque Jonas queria que tudo fosse destruído. Eu fico imaginando Jonas, um profeta sanguíneo, falando assim: não, o senhor tem que destruir. Esse povo não merece, esse povo merece morrer, porque o pecado e a iniquidade está no meio deles. Eu não vou para lá. Você imagina, Deus manda e ele fala: não vou. Primeiro você tem que ter muita intimidade para ouvir, e mais ainda para dizer não para Deus. Eu falo: esse Jonas é doido, porque eu falo: não, Senhor, eu não vou, eu vou para outro lugar. E Deus fala: não, você vai fazer o que eu quero, porque na verdade Deus conhecia o coração de Jonas, o coração do pregador, e precisava, pela forma de mensagem que Jonas ia pregar, precisava que ele fosse lá pregar, precisava que ele fosse lá. E aí você conhece toda a história, debaixo da árvore, murmurando que Deus tinha se arrependido, Deus tinha voltado em relação a destruir a cidade, e permitiu com que o povo pudesse caminhar. Mas a vida de Jonas para nós é um grande exemplo de homem usado por Deus, de pessoas que precisam ser usados pelo Senhor. No tempo atual, Deus ainda levanta Jonas, Deus ainda levanta Esther, Deus ainda levanta as Déboras, Deus ainda levanta as Raabes, Deus ainda levanta Abraão, Moisés. Claro que cada um
no seu chamado, no seu tempo específico, com o seu propósito, mas Deus continua levantando homens e mulheres de Deus para serem bocas num mundo tão pecaminoso. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Pelo amor de Deus, ajuda o pregador a chegar às 9h30. E Deus continua chamando. Deus continua convocando um grande exército. Deus não nos chamou para simplesmente ficarmos de braços cruzados. Não. Deus nos chamou para o ID do Senhor. A Débora tem uma amiga, e que, claro, se tornou minha também, e ela foi lá para o Rio Grande do Sul, cuidar lá, ver como é que está, ajudar. E ela tem conversado com a Débora, e a Débora tem falado: Alexandre, as coisas estão cada vez pior, as situações estão terríveis. Claro, houve aquele boom daquela situação, tudo se aquietou, mas ainda continua. As pessoas perderam, a lama continua, e o caos continua. E aí pessoas têm ido lá. E é engraçado que a maioria dessas pessoas são homens e mulheres crentes no Senhor, que foram para lá, largaram tudo aqui e falaram: eu vou lá servir. Essa menina largou o hospital, largou o trabalho, pediu folga e foi lá ficar 10 dias. E ela falou: sabe qual que é a minha maior agonia? Que quando bater os 10 dias, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Mas tem gente que já ligou para a família e falou assim: só me espera para o Natal. Não volto. Enquanto aqui não estiver em ordem, eu não volto. Deus continua chamando homens e mulheres para esse propósito. Deus que me livre, eu não vou. Mas você pode ofertar, você pode orar. Inclusive, coração embrutecido não pode acontecer no nosso meio, querido. Você pode ofertar, você pode orar, dobrar o seu joelho e falar: Deus, tem misericórdia. Tem pessoas, famílias, chorando, e falou que um banho de depressão, de ansiedade. Claro, a pessoa tinha tudo, de repente não tem nada. A pessoa tinha empresa, tinha comércio, tinha negócios, tinha casa, tudo montadinho, de repente a água veio e acabou com tudo. A pessoa entra em depressão, porque não tem mais nada. Então, assim, as pessoas estão doentes. Mas eu louvo ao Senhor que tem um grupo de crentes em Jesus Cristo que estão lá, firme e forte, ajudando. Você e eu não podemos ir, mas nós podemos orar por quem vai. Amém, irmãos? Você pode se comprometer com isso. Você pode se comprometer com isso. Orar, procurar saber, orar, investir, mandar oferta, abençoar, para que as coisas possam continuar acontecendo. Deus continua levantando homens e mulheres para serem bênçãos. Você e eu fomos chamados para sermos bênçãos. Não fomos chamados simplesmente para cruzar o braço e ficar olhando para o pastor pregar. Você foi chamado para ser bênção. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para influenciar e não ser influenciado. Guarda isso no teu coração. Ai, pastor, eu desisti de tudo porque eu vi um pastor que ele roubou. E aí? Não, mas você não sabe de nada. Eu vi o outro que adulterou. E aí? Não, eu vi o outro que aconteceu isso. Você viu um escândalo? E aí? Aí eu saí da igreja. Bem, você não pode sair de um lugar que você nunca esteve. Na minha opinião é essa. Você, enquanto os seus olhos saem do céu e começam a olhar para um homem, você sai do lugar que deveria estar. Mas quando os seus olhos saem dessa terra e começam a olhar para Deus, você e eu vamos estar aonde devemos estar. Deus não vai frustrar as suas orações, o seu chamado e o desejo que Ele tem pela sua vida. Não vai, Ele vai fazer. Pois bem, então, para ser a marca de um homem, uma mulher, quando eu falo homem e mulher, que Deus usa, eu queria que você guardasse. Em primeiro lugar, um homem que Deus usa um homem escolhido por Ele. Escolhido. Há uma música antiga que um cara cantava, um rapper, ele cantava assim: muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Alguns convencidos e outros convertidos.
O grande problema é que alguns são só convencidos, mas poucos convertidos no Senhor. E conversão é mudança de rumo. E aqui nós aprendemos que Deus, Ele usa pessoas escolhidas. Se você e eu estamos aqui, é porque o Senhor chamou o teu nome. Chamou Ronaldo, chamou Diego, chamou Rodrigo, chamou Jaqueline, chamou eu, chamou Alexandre. Chamou para que nós pudéssemos ouvir o grande chamar do Senhor. O grande chamar do Senhor. Eu não sei se você lembra, quando você já chegou na igreja pela primeira vez e de repente você falou assim, eu vou ficar nessa igreja, eu vou aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Eu vou mudar de vida, eu vou mudar o rumo da minha história. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer diante de Deus. Ou então quando você chega na igreja, você senta na igreja e de repente você fala a seguinte frase, quem foi que contou para esse rapaz, para esse homem, para essa mulher a minha vida? Não foi, Danilo? Quem contou? Quando nós começamos a igreja de São José dos Campos, reunindo em casa, aí tinha uma pessoa que era uma das primeiras membros dessa igreja, e ela não era convertida, mas naquele dia ela falou assim, tudo bem, o senhor pregou, acabou de falar, maravilha. Quem contou a minha vida para o senhor? Eu falei, sei lá, não sei nem quem você é, onde você mora. Eu moro aqui atrás, mas quem contou a minha vida para o senhor? Era Consuelo. Quem contou? O senhor falou toda a minha vida aí. E isso é importante você entender. Deus, Ele nos chama. Ele nos chama. Pastor, mas Ele chama, mas eu não sou capacitado. E capacita. E isso é importante entendermos. Porque além de chamar, Ele capacita a sua vida e minha vida. Segunda coisa que eu aprendo. O homem de Deus, o homem que Deus usa é o homem que recebe uma missão. Quando nós falamos de casamento, nós falamos o seguinte, que a mulher é submissa ao homem, né? Você já ouviu isso aí dezenas de vezes. E quando o homem não sabe a missão que tem que ser implantada dentro da casa, certamente a sua casa rui, cai, desmorona. Por quê? Porque o homem não sabe conduzir a sua casa. Quando fala de submissão na mulher, não é que o homem tem que chegar lá e falar, cala a boca, mulher, porque quem manda aqui sou eu. Coitado, vai chegar na igreja sem dente. Principalmente com as mulheres que nós temos aqui. E que tem que chegar sem dente mesmo. Cabo de vassoura na boca do diabo. Então assim, mas você precisa entender que há uma missão. E que essa missão é revelada a mim e a você. Nós precisamos entender que o Senhor nos chama, nos capacita e apresenta para nossas vidas uma missão estabelecida para exercermos nessa terra. Ninguém é chamado por Deus para ficar parado. Tudo que fica parado não cheira bem. Põe uma água parada muito tempo, o mosquitinho vai lá, põe larva, daqui a pouquinho está cheio de lodo, daqui a pouquinho está fedendo, virou esgoto, e você está lá, fedido, sem fazer nada, e quem não faz nada, a única coisa que faz é reclamar. E isso é interessante. Quando a pessoa chega, pastor, eu queria fazer uma observação e uma reclamação. Aí eu já jogo um raio-x da vida da pessoa, falo, mas não faz nada, né, cara? E quer reclamar de quê? Não faz nada, não ajuda, não bate um soprador na porta da igreja, não varre um chão, não arruma uma cadeira, não põe um envelope, não lava um banheiro, não dá uma aula para as crianças, não ajuda, não faz, não vai num grupo pequeno, não faz nada. Por que vê defeitos? Justamente porque não faz nada. Porque quem faz não tem tempo. E há a velha história que Deus sempre usa quem está com pouco tempo. Porque quem tem tempo sobrando, quer dizer que não quer se envolver. E é importante nós entendermos isso, que o homem de Deus, ele recebe uma missão do Senhor. Ele recebe um propósito de Deus. Homens e mulheres com propósitos, com desafios nos seus corações, para poder alcançar e fazer alguma coisa. Não é simplesmente para você receber, cruzar o braço e falar, nossa, hoje eu recebi. Ok, o que você fez? Ô fião, aumenta um pouco o meu retorno aqui, que acabou minha voz. O que você fez com o que você recebeu? O que você fez com o que você aprendeu? O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? O que nós temos feito com a graça do Senhor, com o amor do Senhor? O que nós temos feito? E é importante você entender isso. Há um chamado de Deus para a sua vida, e esse chamado de Deus é revelado através de uma missão. Não sabe o que fazer? Vai buscar.
Pastor, eu vou para uma igreja grande porque lá, eu sabe como é que é? Eu fico lá escondidinho, eu fico lá quietinho, e aí eu entro, saio, as pessoas não sabem nem quem eu sou. Você repara, quem trabalha, ele pode chegar numa igreja de 15 mil pessoas, que ele vai trabalhar no meio de 15 mil pessoas, ele se apresenta. Ó, tudo bem? Ó, eu estou aí, hein? Ah, tá bom, fica aí então. 15 dias depois, ó, tudo bem? Ó, eu estou aí, hein? Não, tudo bem, senta aí, eu já te chamo. 2 meses depois, você esqueceu de mim, eu estou aí. E aí Deus vê, e quando Deus vê, Deus faz. É importante você entender isso. Você e eu temos um chamado de Deus, e esse chamado se revela em uma missão. O homem que Deus usa é um homem imperfeito. E aí é gostoso. Porque quando você vê Jonas, um profeta, Deus fala com ele. Jonas, pega e vai. Rapaz, você tem noção que Deus fala. Eu não sei quantos já ouviram a voz nítida de Deus. Deus fala. E aí Jonas ouve a voz de Deus. Discute com Deus. Não vou. Grau de intimidade. Eu não vou. Eu vou para Tarso. Foi lá, comprou passagem, preparou tudo, quase colocou o barco a pique, destruiu tudo, colocou os marinheiros daquele barco ainda em crise emocional, porque, meu Deus, nós vamos matar um cara, porque o cara fez isso. Senhor, não põe o sangue desse inocente sobre nós. Olha o que ele está fazendo. Quando ele coloca aí os marinheiros daquele barco em crise emocional, Deus fala assim, você vai fazer o que eu quero. Por que Jonas fez tudo isso? Porque Jonas, mesmo sendo um profeta, um homem de Deus, era imperfeito. Ele era imperfeito. Não existe isso. Nós estamos na busca, nós estamos crescendo, a cada dia melhor, a cada dia buscando, a cada dia crescendo, a cada dia se alimentando, a cada dia se desviando do mal, a cada dia sendo nutrido pela palavra, pelo poder do Senhor, a cada dia se alimentando mais e mais de Deus. E a cada dia eu entendo que se hoje eu estou aqui, o Alexandre de hoje tem que ser melhor que o Alexandre de ontem. O de amanhã tem que ser melhor do que o de hoje, porque o que nós estamos galgando é a estatura de varões perfeitos, até que Ele venha. Amém, irmãos? Até que Ele venha. Então, queridas mulheres, seu marido não é perfeito, sabe disso? É imperfeito, viu? É duro, né? Mas é uma verdade. É imperfeito, mas nessa imperfeição é onde Deus age. Nessa imperfeição é que a mão de Deus está lá. É nessa imperfeição que Deus move terra, céus ao favor. E fala assim, olha, é exatamente aí. Porque você é imperfeito, eu vou manifestar a minha glória sobre a tua vida. É na sua imperfeição que eu vou manifestar a minha glória. É na sua imperfeição que eu vou falar. É na sua imperfeição que eu vou agir. É na sua imperfeição que eu vou usar a tua vida, que eu vou usar a sua boca, que eu vou usar a sua oração. É na sua imperfeição que Deus move. Então você pode ficar tranquilo, irmãos, porque perfeito aqui é só o Senhor. Porque eu também sou imperfeito. Às vezes dou uma tijolada em casa, aí o pessoal fica olhando e fala assim, pô, pai, Alexandre, pô, tá louco, cara? Você acordou 4 estações num dia só, sabe? 4 estações, acorda numa estação e dorme na última, chovendo com raios e trovoadas para tudo que é lado. Isso se chama imperfeição. Mas nessa imperfeição, Deus age. E por que somos imperfeitos? Porque os nossos pais, lá no Éden, pecaram e fizeram o que fizeram. Você trabalha igual um camelo, eu trabalho. Você trabalha de feriado, sábado, sexta-feira. Adão e Eva. É um vacilão. O homem que Deus usa é um homem que se quebranta. Quando você pega o versículo 17 e depois o primeiro versículo do capítulo 2, você vai ver um Jonas quebrantado. Um Jonas que entende o propósito de Deus. Também, irmãos, é jogado num barco. Ondas, um grande peixe vem, engole o bichão.
3 dias depois, vomita ele, não deve ser uma sensação muito boa, mas vomita ele na beira de uma praia. Ele começa a entender e ele se quebranta. O homem que Deus usa é um homem e uma mulher quebrantado por Deus. E eu gosto muito de, quando eu falo de quebrantamento, entender que quebrantamento gera em nós lágrimas nos olhos. Gera em nossas vidas lágrimas nos olhos. Coração quebrantado gera em nós arrependimento. Eu não vou pedir desculpa de quê? Por exemplo, na minha casa, a Débora fala que eu tenho dificuldade de pedir perdão. E é uma verdade. E quando ela fala e começa a falar, olha, é um exercício, irmãos. Eu sento na sala, e falo, Deus, eu errei mesmo. Está todo mundo aborrecido, o Robson está aborrecido comigo. Tá todo mundo, ninguém quer falar comigo, a formiga da cozinha não quer falar comigo. E eu acho ainda que eu não estou errado. Vou questionar se eu estou errado. E Deus quase fala, toma vergonha na tua cara. Volta lá, acerta esse ponteiro aí, cara. O homem e a mulher que Deus usa são pessoas quebrantadas. São pessoas que sabem pedir e receber perdão. São pessoas que sabem se aproximar de Deus e de pessoas. E isso é importante, porque o homem que Deus usa, ele precisa ser quebrantado. Ele precisa ter um coração sensível ao que se passa ao redor dele, irmãos. Cristão tem que ter um coração quebrantado e sensível. Embrutecido, endurecido, petrificado, é você antes de Cristo. É eu e você antes de conhecermos ao Senhor. Mas depois que temos um encontro com a cruz, um encontro com a transformação do Senhor em nossas vidas, nós somos quebrantados e aquele coração endurecido é tirado. E um coração sensível de carne é colocado em nós, a ponto de chorarmos com os que? A ponto de nós chorarmos e nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Você precisa entender isso. Eu e você precisamos entender isso. Chegar no enterro e falar, graças a Deus foi ele, não eu. Isso é uma brutalidade. Claro, graças a Deus que foi ele, não eu. Mas você não precisa falar isso para ninguém. Você não precisa chegar lá e falar, irmão, ainda bem que chamou a senha do seu pai, não a minha, né? Isso é uma brutalidade. Você tem que chorar junto com as pessoas que estão chorando. Um neném nasceu, você tem que se alegrar com quem nasceu. O visitante que veio na igreja falou, gostei muito da igreja, cara. Eu nem jantei aquele dia, porque teve um macarrãozinho. Falou, aquela igreja é boa. Não precisava nem janta depois. Porque uma irmã teve uma vitória lá e a neném nasceu e foi bênção. E eu jantei. A igreja é esse lugar. A igreja é um lugar de pessoas quebrantadas. E que elas riem junto, mas que elas choram juntos. Nós precisamos entender isso. Que um homem e uma mulher, usado por Deus, ela tem que ter um coração quebrantado. Não se derramam mais lágrimas. Não se derramam mais lágrimas. Eu já contei aqui história, nem por Deus e nem por pessoas. Eu já contei aqui uma história que quando eu morava no Rio, uma vez, um ônibus passou, tinham 2 cavalos. O ônibus fez o retorno para subir o viaduto de Mesquita. E nesse retorno que ele fez, ele matou um cavalo. Atropelou um cavalo. E o outro cavalo viu o cavalo morto. E ficou mordendo na crina do cavalo, tentando levantar a cabeça do cavalo. Levantava, soltava, o cavalo caía morto. As pessoas dentro do ônibus, todo mundo chorou, inclusive eu. Meu Deus, que cena! E o cavalo pegava o outro pela crina, se levantava, aí soltava a cabeça, caiu. Meu Deus, que desgraça! Olha lá, o ônibus subiu o viaduto, desceu o viaduto de Mesquita. Quando chegou no ponto de ônibus, tinha um cara morto. As mesmas pessoas que choraram pelo cavalo, inclusive eu, falou, bem feito, graças a Deus a bala achou esse desgraçado. Bandido bom é bandido morto. Tem algumas coisas que estão erradas.
tem algumas coisas que estão erradas. E nós precisamos realinhar o nosso coração, o nosso quebrantamento e a nossa visão de povo, de gente. Precisamos realinhar isso, em nome de Jesus Cristo. Um homem de Deus, um homem na qual Deus usa, eu vou falar dois direto, é um homem que ora, e um homem que não somente ora, mas obedece. Um homem que Deus usa é um homem que ora, uma mulher que ora e obedece. Obedecer a Deus é um segredo, é um mistério. Obedecer a Deus muda contexto de vida. Obedecer a Deus faz você viver aquilo que você nunca imaginou em viver. E isso é lindo, irmãos. Porque você obedece a Deus, Deus te leva para alguns lugares, para algumas coisas, e você fala assim, meu Deus, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer na minha vida. Claro, porque você não tinha condições disso acontecer. Porque eu e você não temos condições. Quando nós mudamos para São José dos Campos, viemos por obediência, por um sonho, por um projeto de vida, e que graças a Deus aconteceu. Mas quando nós paramos hoje e olhamos para trás, ele falou assim, nós não tínhamos condições nenhuma de viver o que estamos vivendo. Nenhuma, irmãos. Nenhuma. Você sair de um lugar, você ir para outro, conhecer e decidir ouvir a voz do Senhor e se colocar à disposição para aparentemente viver tempos terríveis, que foram os tempos que nós vivemos. Começaram uma igreja em casa, sem ninguém, bater de porta em porta. Falou, oi, tudo bem? Eu sou pastor? Valeu, tá bom então. E começar, e evangelizar, e bater, e fazer. Fala, Jesus, tem misericórdia, esse negócio não vai dar certo, esse projeto não vai prosperar, isso não vai romper, isso não vai adiante. Nas quintas-feiras da igreja não vai ter ninguém. Como já teve várias quintas-feiras que nós chegávamos na igreja, abria a igreja, 8 horas não tinha ninguém, você falava assim, 8 horas não veio ninguém, misericórdia, me arrumei à toa. E quando dava 8h05, entrava uma pessoa, e se sentava na igreja. Aí você falava, e agora, o que eu faço? Manda ele embora ou eu faço o culto? E eu sempre aprendi com um homem que era expert em abrir igreja, meu pai, que você não faz culto para pessoas, você faz culto ao Senhor. E aí, irmão, Pai do Senhor, tudo bem? Que bom que você veio. Vamos cantar então. E eu tinha que aquilo ali alimentar a minha mente, o meu coração. Não é para ele, não é por ele, mas é para o Senhor. É para o Senhor, é para o Senhor. Mas hoje de ver, depois de um tempo, o que Deus faz é maravilhoso. Você precisa entender isso. Orar e obedecer é a grande chave da mudança de vida em nossas vidas. É a grande chave da mudança de vida. E um homem que Deus usa, ele vê resultados. Ele vê resultados. Jonas viu resultados. Jonas viu Nínive prostrado, se arrependendo. Resultado de uma mensagem que ele nem queria pregar. Isso que é interessante. De uma mensagem que ele não queria nem anunciar. Pregou por obediência, anunciou por obediência, mas viu resultados. Um homem que Deus usa, ele vê resultados. E eu quero declarar sobre a tua vida, antes de você sair sobre esse lugar. Primeiro, que você é homem de Deus, é mulher de Deus. Amém, irmãos? Você é uma mulher e um homem de Deus. Segunda coisa que eu quero declarar sobre a sua vida, que Deus tem um plano especial com você. Ele tem uma missão estabelecida para você e para mim. E eu quero declarar, para nós encerrarmos, que nessa missão você será bem sucedido. Você vai olhar para trás e vai falar assim, Jesus, obrigado pelo Senhor ter estabelecido no meu coração uma missão e ter cumprido esse chamar do Senhor na minha vida. Pegue firme, enraize, se aprofunde em ser um homem e uma mulher de Deus, uma pessoa usada pelo Senhor. Se aprofunde nisso. Não põe desculpas, não põe pequenas desculpas, pequenas coisas. Não, mas se aprofunde.
Fala: Senhor, eu preciso ser um homem e uma mulher usado pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Você pode ficar de pé? E eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Jonas nos ensina com as suas imperfeições. Jonas nos ensina com os seus fracassos, com as suas crises emocionais. Jonas nos ensina com a sua desobediência. Mas o que Jonas nos ensina é que a sua desobediência, o seu desejo, não pode sobrepujar a vontade de Deus, apesar dele ter tentado. A vontade de Deus, ela é soberana, e ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O que Deus tem com a sua vida e com a minha vida é soberano. Você pode até fugir como Jonas, você pode até pular em outros barcos, você pode até querer dar rumo da sua vida, mas Deus essa noite chama você pelo teu nome e fala: vem, filho, vem fazer o que eu te chamei, vem cumprir o chamado meu na tua vida, vem comigo, vem cumprir o propósito que eu tenho para a tua vida. Foge não, chega de fugir de Deus, chega de ser um fugitivo dos planos dos céus. Eu não vou fazer, por quê? Porque eu me frustro sempre. Em nome de Jesus. Você se frustra porque você olha para homens, você olha para o que os homens estão fazendo. Mas eu quero te convidar a você olhar para Deus e permitir que essa vontade de Deus se estabeleça e se cumpra na tua vida, em nome de Jesus. Você que é de oração, ore. Você que é de evangelismo, você que é da música, cante, toque. Você que é da palavra, pregue. Você que é aquele que vai servir na igreja em todas as áreas, sirva. Você que é o faz tudo, faça tudo, mas sirva, cumpra o seu perfil, o seu papel, a sua missão dentro do reino. Cumpra. O Senhor me chamou para acender e apagar a luz. Faça com excelência. O Senhor me chamou só para passar músicas aqui no projetor. Faça com excelência. Deus me chamou para mexer no som. Faça com excelência. Faça com excelência. Há um propósito de Deus na tua vida. Deixa Deus te curar, deixa Deus trabalhar. A missão que Ele tem para você é muito maior do que você mesmo, porque é do tamanho de Deus. Não é do seu tamanho, não é do meu tamanho. A missão de Deus na minha vida não pode ser do meu tamanho. É do tamanho de Deus. É daquilo que Ele quer fazer. E nessa noite eu quero desafiar você a falar: Senhor, usa a minha vida. Usa-me. Usa a minha vida, usa a minha vida. Eu sou imperfeito, prazer, todos nós. Mas me usa. Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Pai, porque quando nós pegamos a Tua palavra e lemos, nós vamos encontrar gente da gente, homens e mulheres parecidos com o que nós somos, talvez em épocas diferentes, em cidades diferentes, em projetos diferentes, mas homens com temperamentos, homens com erros, falhas, homens achando que as suas opiniões são mais importantes, homens declarando que não tem como fazer. Quando nós lemos a Tua palavra, homens que se tornaram, que declaram que são limitados para exercer o chamado do Senhor. Moisés: Senhor, eu não posso ir, eu não tenho como ir. E Deus fala: eu vou, eu estou contigo, eu te capacito. Quando nós lemos a Tua palavra, nós vamos ver homens como nós somos, pessoas como nós somos. Mas o mais lindo da Tua palavra é que o Senhor pega essas pessoas com as suas limitações, dificuldades, fragilidades, usa de forma tão poderosa que muda a história da nossa vida. E que alcança essas histórias até hoje, muda corações.
Então, Senhor, a nossa oração nessa noite é: usa-nos, usa-me, usa cada vida, usa cada um nas tuas mãos, conforme o Senhor bem quiser, e que nós sejamos espelhos do Senhor para um mundo tão pecaminoso, para um povo tão perdido, que as pessoas, ao olharem para nós, vejam a tua presença. Eu peço a Deus que nós, como igreja do Senhor, entendamos o chamado, a missão, o propósito, o desafio para cada um de nós. Nós nos colocamos na tua doce presença nessa noite, e ao retornarmos para as nossas casas, eu quero pedir que o Senhor nos dê primeiro uma noite de paz e descanso, mas acima de tudo que essa palavra ecoe em nossos corações, dizendo: eu tenho uma missão, o Senhor está comigo e Ele me chamou para cumpri-la. Eu te louvo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, mas pelo muito mais que o Senhor ainda irá fazer. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo seja presente com cada um desses irmãos, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Deus te abençoe. Antes